Bom, quando nós olhamos para essa caixa de Pandora, né, no lado emocional do ser humano, é preciso você também entender uma diferenciação entre emoção e sentimento. Isso é uma explicação mais operacional do que técnica. Sim. Então, assim, o que é uma emoção? Uma emoção é uma coisa muito forte que acontece em função de uma situação que a pessoa passa, mas que ela tem curta duração e normalmente ela não permanece no corpo humano. Então, por exemplo, você leva um susto porque se deparou com uma aranha embaixo do tapete, uau, você sai correndo e tal, aí você vai lá e resolve o problema, e esse pânico que você ficou, em poucos minutos ele é disseminado e acabou e morreu a história. No máximo você vai tirar uma selfie, mandar para alguém, mas não vai ficar resíduo dentro do teu organismo. Você não vai perder o sono por causa disso, você não vai desenvolver uma insônia por causa disso, você não vai, né, a não ser que você seja um psicopata, né, mas uma pessoa normal, estamos falando, né, você também não vai ficar com pavor, nunca mais vai limpar embaixo do tapete, porque você viu uma vez a aranha lá, ok? Então, a emoção é uma coisa normalmente forte que a pessoa sente e passa. Ela não deixa resíduo. O sentimento é o contrário. Nem sempre ele é sentido dessa maneira, com uma alta intensidade, como no caso da emoção. Ele pode ser desenvolvido lentamente, mas no caso do sentimento, ele permanece dentro do ser humano. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, né? E dentro do processo do luto nós temos 5 estágios, né? O luto, existe o estágio da tristeza, né? Da perda. Então muitas pessoas podem ficar presas nesse sentimento de tristeza, ok? E esse sentimento fica dentro da pessoa, não sai. E muitas pessoas podem viver uma vida inteira, 80, 90 anos, com esse sentimento aí dentro. Né? Então, existem mães, por exemplo, que nunca superaram a morte de um filho, né? A morte de um neto, a morte do marido, ou coisa assim. Tá certo? Então, a diferença entre emoção e sentimento são essas. Então, o que é importante você entender isso? Importante assim, que a emoção dificilmente vai te produzir um processo negativo. Né? A emoção ela vai te alterar o comportamento momentâneo. Você leva um susto com a aranha, você sai correndo. Ela vai te produzir uma reação de autodefesa, de defesa, tipo assim, né? Mas não vai passar disso. Só que o sentimento não. O sentimento ele vai ficar lá e ao longo do tempo ele pode te produzir uma série de problemas muito graves, né? Então, um sentimento de tristeza, por exemplo, pode desenvolver um problema muito sério a nível respiratório, né? A pessoa pode desenvolver uma pneumonia, até um câncer de pulmão, tipo assim, né? Então, então já vai uma informação para você. A maioria dos cânceres, né, é causado, tem como origem um sentimento. Um sentimento. Então, pode ser um sentimento de tristeza, como eu falei, que pode desenvolver um câncer de pulmão. Pode ser um sentimento de medo, pode desenvolver um câncer de fígado, um câncer de pele, coisa assim, tá certo? E por aí afora. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o objetivo dessas postagens detalhar isso para você, tá certo? Então, emoção e sentimento são coisas diferentes. Daqui para frente, quando eu falar, né, às vezes eu posso até me enganar e usar
a palavra emoção no lugar de sentimento, mas daqui para frente, sempre que eu falar alguma coisa no lado emocional, eu estou falando de sentimento. De sentimento. São esses sentimentos que produzem problemas no aspecto mental e comportamental e funcional orgânico no corpo humano. Os sentimentos que causam doenças, não as emoções. Tá certo? A emoção causa uma reação momentânea, instantânea. O sentimento não. Ele vai causar um processo de alteração ao longo do tempo e permanece. Tá? Então, também é importante você saber, um detalhe é que, assim como a emoção ela precisa ter uma causa para você se assustar, para você desenvolver um sentimento, seja ele positivo ou negativo, também tem que ter uma causa por trás, né? Uma origem. Né? Então, para você ficar triste, tem que acontecer alguma coisa para você ficar triste. Você não vai ficar triste porque você quer. Assim como também para você ficar feliz, você também precisa de um motivo externo, alguma coisa precisa acontecer, né? Um pensamento legal, alguma coisa vai te acontecer para você desenvolver um sentimento de alegria, uma emoção de alegria ou um sentimento de alegria que seja, né? Então, tanto o sentimento quanto a emoção têm as suas origens. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo post, ok? Até mais.